Bom, estou de volta com a segunda parte nossa de princípio de Pascal, agora envolvendo a parte de prensa hidráulica. Os exercícios que eu irei resolver são os exercícios da seção Hora do Estudo, volume 5, de 4 a 10, nas páginas 60 a 62. Vamos lá então. Quarto exercício da seção Hora do Estudo. Conforme a figura, aplica-se uma força F minúscula ao êmbolo do cilindro menor de área A minúsculo, de uma prensa hidráulica, produzindo um deslocamento ΔX. Então, tudo que está aqui do lado direito. A força F, aplicada sobre o êmbolo de área A, provoca esse deslocamento ΔX. Como essa pressão é distribuída de maneira integral a todos os pontos do fluido, essa distribuição da pressão vai provocar uma força F maiúscula nesse cilindro de êmbolo de área A maiúscula, provocando um deslocamento ΔY. Então vejam, no êmbolo do cilindro maior de área A maiúscula, surge uma força F maiúscula que produz um deslocamento ΔY. Pode-se então afirmar que, primeira, o produto da força aplicada ao êmbolo maior pelo seu deslocamento é igual ao produto da força aplicada ao êmbolo menor pelo deslocamento ΔX. O que acontece aí? Nós temos uma relação estabelecida que determina o produto da força pelo deslocamento, ou seja, isso daí é realização de trabalho. Então, como a energia é conservada, o trabalho realizado sobre o êmbolo maior vai ser igual ao trabalho realizado sobre o êmbolo menor. Então, essa afirmação está correta. Olha lá, correta, ó. O trabalho realizado pelas duas forças é igual. Portanto, F maiúsculo vezes ΔY é igual a F minúsculo vezes ΔX. Segunda afirmação. A razão entre a força aplicada ao êmbolo maior, pela área desse êmbolo, é igual à força aplicada no êmbolo menor pela área do mesmo. O que a gente está estabelecendo? A gente está estabelecendo o princípio de Pascal, onde a variação de pressão é sempre constante. Logo, como a pressão de uma força é a razão entre a força e a área, essa afirmativa está correta. A variação de pressão produzida no cilindro menor é transmitida para o cilindro maior. Então, F do cilindro maior sobre F no cilindro menor é igual à área do êmbolo do cilindro maior pela área do êmbolo do cilindro menor. Tranquilo. E a afirmação 3. O que ele está relacionando? Ele está relacionando a área do êmbolo maior pelo deslocamento provocado nesse êmbolo e no segundo membro a área do êmbolo menor pelo deslocamento que a força F minúscula provocou. Esse produto que eu tenho associando a área e o deslocamento está relacionado ao volume do cilindro. Ou seja, eu sempre terei uma mesma variação de volume em relação à pressão exercida sobre os êmbolos. Então, essa afirmativa também está correta. O volume de um fluido que sai do cilindro menor é igual ao volume do fluido que entra do cilindro maior. Sendo o volume dado pelo produto da área pela altura, nós temos que a variação do volume no cilindro maior
vai ser igual à variação do volume no cilindro menor. O que muda? O deslocamento, né? Se eu aumento a área do êmbolo, eu diminuo o deslocamento. Então, estão corretas a 1, a 2 e a 3. A resposta é a letra E. Em relação a esses exercícios, pessoal, eu estou disponibilizando também, lá na plataforma do Positivo, os slides contidos nesses vídeos, tá? Então eu acho que é um outro recurso que vocês terão para poder acompanhar a resolução desses exercícios. Quinto exercício da UERJ. Um adestrador quer saber o peso de um elefante. Utilizando uma prensa hidráulica, consegue equilibrar o elefante sobre um pistão de 2.000 cm² de área, exercendo uma força vertical F equivalente a 200 Newton de cima para baixo sobre outro pistão da prensa, cuja área é igual a 25 cm². O que ele quer? Que a gente calcule o peso do elefante. Então o que está acontecendo? Essa força aqui vertical para baixo de 200 newtons equilibra o peso do elefante sobre esse êmbolo de área 2.000 cm². Então, a força sobre o êmbolo de área 2.000 cm² é o peso do elefante. A força sobre o êmbolo de área 25 cm² é a força aplicada pelo adestrador, que é de 200 newton. Vamos estabelecer a relação aqui aplicando o princípio de Pascal. Como é que eu vou chegar nesse peso do elefante? Ó, como a variação de pressão é constante, a força exercida no êmbolo 1 vai ser igual à força exercida no êmbolo 2. Perdão, a variação de pressão exercida no êmbolo 1 vai ser igual à variação de pressão exercida no êmbolo 2. Ou seja, a razão entre as forças aplicadas vai ser igual à razão entre as áreas no qual essas forças estão sendo aplicadas. Bom, F1, se eu considerar o peso do elefante, F2 tem que ser a força F que o adestrador aplicou de 200. Para o peso associado à força F1, eu tenho a área 1 de 2.000. E para a força de 200 newtons, eu tenho a área 2 de 25. Vamos entender uma coisa aqui. Eu sempre vou relacionar a força associada à área. Então, se eu considerei F1 como o peso do elefante, A1 tem que ser a área no qual ele se encontra. Como eu considerei F2 a força aplicada pelo adestrador, A2 tem que ser a área no qual ele aplicou essa força. Então, ó, dividindo 2.000 por 25 dá 80, passando 200 multiplicando, eu vou ter 16.000 newtons de força. Passando para a notação científica, ó, essa vírgula que se encontra originalmente aqui, ela vai deslocar 4 casas para a esquerda, então eu tenho que multiplicar a parte decimal por uma potência de base 10 expoente 4. Bom, vamos deixar bem claro, ele pediu o peso, está resolvido o nosso problema. Se ele tivesse pedido a massa, eu teria que dividir esse resultado por 10. Então eu teria 1.600 kg de massa desse elefante. Tranquilo, gente? 6. Autoridades debatem acesso de deficientes nos estádios da Copa. As ações de acessibilidade aos portadores de deficiência aos estádios que sediarão os Jogos da Copa do Mundo de 2014 foram debatidas na reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, em Brasília, Distrito Federal.
Os conselheiros estaduais e do Distrito Federal apontaram uma série de medidas positivas adotadas durante a Copa das Confederações e outras que precisam melhorar para o Mundial de 2014. Das cidades que sediaram os Jogos da Copa das Confederações, estava o representante da Secretaria Extraordinária da Copa, o Secopa, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que é o Otávio Góes. Ele destacou que o estádio do Mineirão tem 10 elevadores especificamente para transportar essas pessoas. A ideia é atender cada vez melhor tanto essas pessoas quanto a população em geral, disse Otávio Góes. Bom, então em relação a esse texto, vamos aplicar o princípio de Pascal. Considere o elevador hidráulico do estádio Mineirão, cuja área da base do pistão, a área da base do pistão do elevador, tá? Seja 4 vezes a área do pistão da bomba de injeção de óleo. Desprezando as forças dissipativas, deseja-se elevar um cadeirante de 80 kg, no caso aí ele já está considerando a massa da pessoa e da cadeira de rodas, tá? Sobre uma plataforma de 22 kg apoiada sobre o pistão maior, onde ficará o cadeirante. Qual deve ser a força exercida pelo motor de injeção da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado às arquibancadas com velocidade constante? Bom, se essa plataforma aí vai se elevar com velocidade constante, isso significa que a força resultante sobre o cadeirante é nula. Essa é a condição, é o princípio da inércia. Um corpo que se desloca sobre uma trajetória com velocidade constante, ele possui força resultante igual a zero. Eu não estou tendo variação de velocidade, então eu não tenho aceleração. Se a aceleração é nula, a força resultante é zero. Aí o que vai acontecer? Essa força resultante sobre o cadeirante sendo nula, eu posso aplicar o princípio de Pascal associando que a variação de pressão nos dois êmbolos é constante também. Então eu posso tirar essa relação aqui, ó. Olha lá, ó, como a velocidade é constante, a resultante sobre o sistema cadeirante-cadeira é nula. Assim, aplicando o teorema de Pascal, o que a gente pode relacionar? A variação de pressão, tanto na bomba como no elevador, é constante. Ou seja, na bomba é a força que o motor aplica nessa bomba sobre a área do pistão de injeção. No elevador, a força é o peso total do sistema, que é o peso relacionado ao cadeirante e à cadeira e a massa da plataforma, dividido pela área no qual essa plataforma se encontra sobre um pistão do elevador. Do exercício ele deu que a área desse pistão do elevador ela é 4 vezes a área do pistão de injeção. Então aqui eu já posso cancelar a área do pistão de injeção. O que é o peso total? É a massa total vezes a aceleração da gravidade. No caso, minha massa total, 88 do sistema formado pelo cadeirante e a cadeira, mais 22 da plataforma do elevador, vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Tudo isso dividido por 4. Então eu vou ter 110 vezes 10 dividido por 4, eu chego num resultado igual a 275 newtons. Beleza, pessoal? É só aplicar o princípio de Pascal. Resposta é a letra C. 7. O elevador hidráulico utilizado para elevar containers de maneira eficiente tem o êmbolo maior com raio de 2 metros. Sabendo que para elevar um container de 1 tonelada é necessário realizar uma força de 100 newtons, qual o diâmetro do êmbolo menor? Bom, o diâmetro do êmbolo menor é o diâmetro associado a essa força aqui de 100 newtons.
Então esse diâmetro tem que ter um resultado menor que 2 metros, tá? Aliás, 2 metros é o raio, ele tem que ter um resultado menor que o diâmetro associado a esses 2 metros aqui, que seria um diâmetro de 4 metros. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer que, como a variação de pressão é constante, a força realizada sobre o êmbolo maior pela área desse êmbolo vai ser igual à força realizada no êmbolo menor pela área do mesmo. No êmbolo maior, a força está associada a esse container de massa a 1 tonelada. No êmbolo menor, a força é a força de 100 newtons. Então, ó, estabelecendo a relação, a gente tem o seguinte: F1 sobre F2 é A1 sobre A2. É o princípio de Pascal. Observem que uma coisa tem que ficar bem clara. Se eu considerar F1 a força no êmbolo menor, A1 tem que ser a área desse êmbolo. Então, ó, a força F1 de 100, eu relacionei a área de πr1 ao quadrado. Então, R1 é o raio do êmbolo menor. Para a força F2, que é a força associada ao peso desse container de 1 tonelada, no caso 10.000 newtons, eu relaciono o raio desse êmbolo maior, que é 2. Então observem, dá para cortar 2 zeros. No 100, eu corto 2 zeros do 10.000. Dá para dar uma melhorada ainda, cancelando pi e pi. Então o que eu tenho? Multiplicando isso em cruz, eu vou ter 100R1 ao quadrado igual a 4. Ou seja, R1 ao quadrado é 0,4. Tirando a raiz quadrada, R1 é igual a 0,2 metros. Como ele quer o diâmetro é o dobro do raio. Então o diâmetro desse êmbolo menor é de 0,4 metros, ou simplesmente 4 centímetros. Não tem a necessidade de transformação não, tá? Ele não especificou a unidade no qual ele pediu a medida desse diâmetro. 8. A figura abaixo mostra de forma simplificada o sistema de freios a disco de um automóvel. Ao se pressionar o pedal de freio, este empurra o êmbolo de um primeiro pistão, que, por sua vez, através do óleo do circuito hidráulico, empurra o segundo pistão. O segundo pistão pressiona a pastilha de freio contra o disco metálico preso à roda, fazendo com que ele diminua sua velocidade angular. Então, é o mesmo esquema daquele exercício que a gente assinalou as afirmativas verdadeiras ou falsas, né? No cilindro mestre aqui eu tenho um pistão de diâmetro menor que o diâmetro onde se encontra o êmbolo que vai pressionar as pastilhas de freio no disco. Ou seja, não há necessidade de uma aplicação de força muito grande no pedal de freio para produzir o contato da pastilha de freio com o disco. Considerando o diâmetro D2 do segundo pistão 2 vezes o diâmetro D1 do primeiro, qual a razão entre a força aplicada ao pedal de freio pelo pé do motorista e a força aplicada pela pastilha de freio? Bom, a força aplicada pelo pé do motorista é a força F1. Por quê? Porque ela está relacionada ao diâmetro D1. A força aplicada pela pastilha de freio vai ser a força F2, porque ela está relacionada ao pistão de diâmetro D2. Então observem, pelo princípio de Pascal, a força no pedal sobre a força da pastilha vai ser igual à área do êmbolo do pedal
pela área do êmbolo no qual se encontra a pastilha de freio. F1 sobre F2 vai ser o quê? A área desse êmbolo é a área do círculo. πr1 ao quadrado por πr2 ao quadrado. Mas ele quer uma relação associada ao diâmetro. Então a gente troca o raio pela metade do diâmetro. Correto? Então R1 ao quadrado fica D1 sobre 2 ao quadrado. R2 ao quadrado, D2 sobre 2 ao quadrado. Como 2 é comum, eu posso cancelar. Como o expoente é comum às duas potências, eu posso considerar a razão entre os diâmetros associada a esse expoente 2. O que o exercício fala? Que o diâmetro do êmbolo 2 é o dobro do diâmetro do êmbolo 1. Então, ó, eu troco D2 por 2D1. Cancela D1 com D1, elevo essa fração ao quadrado, eu chego à conclusão que a razão é entre a força no pedal de freio e a força na pastilha é 1/4. O que significa isso? Que a força aplicada ao êmbolo que empurra as pastilhas de freio é 4 vezes maior que a força que o motorista aplica no pedal do freio. Beleza, gente? A resposta é a letra A. Exercício 9 é uma questão do Enem. Ela diz o seguinte: para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga e, dessa forma, acionar um pistão que movimenta a plataforma. Ou seja, é um multiplicador de força. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de roda de 15 kg sobre uma plataforma de 20. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Ou seja, qual deve ser a força que eu devo aplicar sobre o êmbolo menor para fazer esse sistema formado pelo cadeirante, a cadeira e a plataforma serem elevadas no êmbolo maior? Então observem o seguinte: no mesmo esquema do outro exercício, a velocidade é constante, então a força resultante sobre o sistema é nula. Mas, para a gente chegar nessa força que o motor aplica, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o peso do sistema, que é o peso formado pela massa da pessoa, massa da cadeira de roda e massa da plataforma, multiplicada pela aceleração da gravidade. Então, ó, como a massa da pessoa é 65, a da cadeira é 15 e da plataforma é 20, somando-se a massa do sistema, eu chego num resultado de 100 kg. Multiplicado por 10, que é a aceleração da gravidade no local, eu tenho um peso de 1000 newtons. O que mais que nós temos aí? Que a variação de pressão é constante. A velocidade é constante. Então eu posso aplicar o princípio de Pascal. Logo, a força aplicada pelo motor pela a área da tubulação no qual eu tenho essa bomba vai ser igual o peso do sistema pela área do pistão que faz essa plataforma subir. No exercício ele disse que a área desse pistão aí que sobe a plataforma é 5 vezes a área da tubulação. Então, ó, ficou fácil, né? Corta a área aqui com a área no segundo membro. Eu estou dividindo 1000 por 5, então basta aplicar uma força
de 200 newtons para elevar esse sistema formado por um peso de 1000. A resposta é a letra C. Finalizando, o esquema seguinte ilustra o funcionamento de uma espingarda de ar comprimido. Então, ó, tem um pistão aqui maior, onde esse pistão ele vai ser deslocado através de uma força, comprimindo o ar aqui. Esse ar vai aplicar uma força no chumbinho, que vai estar localizado nesse cano, fazendo o que ele desloque até essa extremidade aqui. Então, ó, o pistão dessa espingarda de área de seção igual a 10 pi centímetro quadrado, ao ser empurrado por uma força constante de 4.000 newtons, comprime o ar no cilindro e o impulsiona através do cano de 1 metro de comprimento dessa arma um projeto conhecido como chumbinho, de massa igual a 1 grama e área de seção igual a 0,05 pi centímetros quadrados. Admitindo que as perdas de pressão e o atrito entre o chumbinho e o cano sejam desprezíveis, a velocidade do projeto em metros por segundo, imediatamente após ser expelido dessa arma, é igual a quanto? Bom, tem um esquema aqui, onde a força de 4.000 newtons é representada por F1. A área 1 é a área de 10 pi centímetros quadrados. Na hora que essa força de 4.000 newtons comprime o ar aqui dentro, a pressão realizada por essa força vai ser distribuída igualmente no êmbolo do cano da arma, fazendo que o chumbinho percorra esse cano com a aplicação de uma força F2. Então, para eu calcular a velocidade no qual esse chumbinho vai sair aqui nessa extremidade, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular essa força F2. Então, ó, pelo princípio de Pascal, a variação de pressão no êmbolo maior vai ser igual à variação de pressão no êmbolo menor, ou seja, F1A1 é igual a F2A2. F1 é a força de 4.000, A1 é 10 π. Por que não tem π aqui? Porque no 0,05 eu também teria um π multiplicando, então já está simplificado aqui, tá? Então, em relação à área menor, que é de 0,05 centímetros quadrados, eu vou ter a aplicação da força F2. Lógico, né? Se a área do êmbolo diminui, a força associada a essa área também vai diminuir. Então, ó, multiplicando em cruz, eu vou ter 4.000 vezes 0,05 dá 200, dividido por 10, eu tenho 20 newtons de força sendo aplicado sobre esse chumbinho. Bom, como a força é constante, é possível aplicar o teorema da energia cinética. O que o teorema da energia cinética diz? Que o trabalho dessa força é a variação da energia cinética desse corpo, ou seja, a força aplicada ao chumbinho para que ele desloque 1 metro dentro do campo faz com que a velocidade desse chumbinho varie. Por isso que é a variação da energia cinética. Então, ó, o que eu tenho? Trabalho da força F2 é a força vezes o deslocamento realizado pelo corpo através da aplicação dessa força de 20 newtons. Variação da energia cinética é a massa do corpo vezes a velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2. Uma coisa importante, tudo tem que estar no sistema internacional. Então, ó, eu tenho que pegar a massa do corpo, que é de 1 grama, e passar para o sistema internacional em quilograma, para eu poder chegar no resultado da velocidade em metros por segundo. Então, ó, 1 grama 10 a menos 3 quilogramas no lugar da massa. A força F2 é uma força de 20 newtons. O deslocamento no cano da arma é de 1 metro. Multiplicando
2 por esse produto de 20 vezes 1 vai dar 40. Aí eu vou ter o quê? 40 dividido por 10 a menos 3. No caso vai dar 40 vezes 10 a terceira. Ou 4 vezes 10 a quarta. Que tirando a raiz quadrada vai dar 2 vezes 10 ao quadrado, que é 200. Beleza, pessoal? Bom, com isso eu encerro essa nossa semana. Porém, vai acontecer o seguinte, lá na aula agendada no Positivo, além dos vídeos e dos slides, vai ter uma atividade que tem que ser realizada. Essa atividade consta de 5 exercícios envolvendo o princípio de Pascal, tá? Então, ó, só para lembrar, ó, a resposta é a letra C. Então, para lembrar, ó, não se esqueçam da atividade que eu pedi nessa revisão, que se encontra no agendamento dessa aula no Positivo On. Na hora que vocês abrirem lá a plataforma, no agendamento da aula, vai estar lá a entrega de trabalho. E o trabalho a ser entregue é a resolução dos exercícios associado ao princípio de Pascal, tá? Essa atividade tem que ser entregue até o dia 15 de maio. No mais, boa semana para todos, bons estudos e até a semana que vem. Um abraço a todos.